Meus irmãos, saudação de paz a todos. Me chamo Victor Oliveira, eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo em Itatiaia, tá bom? E é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Obrigado por poder prestar esse tempo precioso comigo, para junto nós fazer o resumo da revista da Escola Bíblica Dominical, A Doutrina de Cristo, do pastor Walter Basto, da nossa igreja de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ele é um teólogo, ele é um professor, é um rabi, né? É um mestre nas escrituras, escritor, pastor, pregador, palestrante. É uma bênção, amém? E graças ao bom Deus ele tem sido uma bênção. Então essa aqui é a revista, A Doutrina de Cristo, amém? E hoje eu quero falar com os irmãos da lição 2, a encarnação de Cristo. Amém? Mostrar aqui o Filho Eterno de Deus se fez carne para salvar da condenação eterna os que neles crerem. Amém? Então nós falamos da preexistência de Cristo no vídeo anterior. Falamos da preexistência de Cristo na lição 1. E hoje a lição 2 falando a encarnação de Cristo. O texto bíblico é Gálatas 4:4 e é João 1:14. Vamos ler primeiro João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. E vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. E Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo de Deus, enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. Ó, coisa boa, interessante, né? Ele foi enviado pela lei, debaixo da lei, para poder salvar, né? Para salvar todos. Recebemos a adoção de filhos. Amém? É um resumo aqui da revista. Quero chegar com os irmãos até a lição 13. São 13 jornadas, 13 lições para nós. Vai ser muito bom, muito edificante. Amém? Você que chegou até aqui, deixe depois aí um link, uma sugestão, deixa aí depois aí, se inscreva no nosso canal, está crescendo aos poucos, trazer muito conteúdo bom para os irmãos, amém? E compartilhe com alguém que está aí no início dessa revista, A Doutrina de Cristo, muito boa, amém? Pai, queremos louvar o seu nome, te agradecer e te exaltar. Obrigado por essa oportunidade de junto poder estar aprendendo mais e mais da sua palavra, que o teu Espírito da sabedoria venha estar sobre cada um de nós, o Senhor venha tirar os comichões dos nossos ouvidos, abrir o nosso campo espiritual e nos abençoar. Nós queremos a sabedoria que Tiago escreve, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a sabedoria vem de Deus, nos enche e nos renova em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos aí na segunda lição, a encarnação de Cristo. Vamos falar da introdução? A palavra encarnação é definida no dicionário do vernáculo simplesmente como ato ou efeito de tomar forma carnal. Ato de assemelhar-se à carne, na cor e no aspecto, ministério da religião cristã, segundo a qual o verbo divino assumiu a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo, corporificação. O dicionário em últimas análises, o cristianismo bíblico estabelece a doutrina da encarnação, dizendo como Deus se fez homem por meio da primeira vinda do seu Filho Jesus Cristo. O nascimento de Jesus, portanto, fala da sua encarnação. Em relação à sua morte, a Bíblia denomina-se a falar da sua encarnação. Em relação à sua morte, a Bíblia denomina expiação, o sacrifício vicário, o expiatório. Na verdade, uma ação não se realiza sem outra, porque Jesus Cristo nasceu para morrer. Jesus Cristo nasceu para morrer. Ele já sabia ali o seu ministério que ia acontecer. Amém? Gálatas 4. Por isso, João o Batista fez a seguinte apresentação do Messias: Eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Isso explica, em poucas palavras, o motivo da sua encarnação. O motivo da encarnação, porque que João chamou ele, eis aí o Cordeiro de Deus
que tirais o pecado do mundo. A exposição, a doutrina bíblica da encarnação de Cristo. A verdade é que Jesus Cristo foi concebido e nasceu da maneira incomum. Desde a promessa do Éden, que diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e os seus descendentes, este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Até a confirmação do nascimento do Salvador, em vários textos do Antigo Testamento, como por exemplo, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. Fica claro que isso se daria de maneira sobrenatural. Ele deveria nascer da semente da mulher e de uma virgem, ou sem o relacionamento sexual entre o homem e uma mulher. Está falando aqui da encarnação de Jesus. Jesus veio à terra, ao mundo, como o Cordeiro de Deus, como João disse, que tira os pecados do mundo. Aí em Gênesis 3, Deus ele disse que quando Adão e Eva eles comem do fruto, eles pecam, o pecado entra, a morte entra na humanidade, eles estão destituídos, e o texto diz que Deus ele fala uma profecia, né? Que ela e a serpente que ela ia ferir o seu calcanhar, mas que de uma virgem iria nascer e esse que iria nascer iria ferir o calcanhar. Amém? É o que nós lemos aqui nesse início. A concepção milagrosa de Jesus. Olha aqui. A Bíblia diz o seguinte, da encarnação sobrenatural de Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto poderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, recebe Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso acontece para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez com que lhe ordenara os anjos do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não o conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a qual pôs o nome de Jesus. Olha que história linda, né? Que passagem edificante para nós. A encarnação, a promessa se cumprindo, né? O momento que Jesus está vindo sobre a terra, né? A Maria, cheia do Espírito Santo, ela concebe e dá a luz ao menino. Já a profecia de Isaías lá atrás, que isso iria acontecer. Amém? A encarnação foi um sinal divino. Está escrito que para Deus não há nada impossível. Portanto, opera o nascimento do seu filho com a participação apenas de Maria. De modo algum colocaria em xeque o seu atributo de onipotência. Podemos estar certos de que Jesus Cristo foi o filho de Maria, mas também o filho de Deus. Devemos lembrar que a profecia do nascimento do Messias deveria ser um sinal ou milagre da parte de Deus, ou seja, em Isaías 7,14, já era um sinal que isso iria acontecer. O Dr. Luiz, quando fala a respeito da encarnação de Jesus, efetuada por concepção sobrenatural, é um nascimento virginal. Completa o seu argumento nos seguintes termos: o elemento mais importante com a relação ao nascimento de Jesus foi a operação sobrenatural do Espírito Santo, pois só por esse meio foi possível o nascimento virginal. A Bíblia se refere a esta característica, tem alguns versículos aqui,
Lucas, Mateus 1, 18 ao 20, Lucas 1, 34 e 35, Hebreus 10, 5, luz para o caminho. O motivo da encarnação de Cristo. Qual foi o motivo da encarnação de Cristo? Na nossa concepção, foi para quê? Para nos resgatar do pecado. Cristo nos resgatou do pecado, nos resgatou da morte e nos ligou a Deus. O próprio Jesus disse: sem ele, nada podereis fazer. Amém? Vamos dar sequência aqui. O motivo da encarnação de Cristo é para nos resgatar do pecado, como eu havia dito. Cristo precisou assumir um corpo humano, de carne e osso, como o nosso. Sem isso, ele não poderia nos salvar. A Escritura Sagrada diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na passagem que ele está falando na casa de Zaqueu, ele descobre que Zaqueu, que ele cita, né? Que Zaqueu é descendência, filho de Abraão, da descendência, e ele diz que o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem uma adoção de filhos. Gálatas 4:4. Vejamos o seguinte nota de rodapé da referência de Gálatas 4:4. A plenitude do tempo, Cristo apareceu num tempo determinado por Deus, que é o ponto central de toda a história. Enviou, afirma a sua preexistência. Mulher é um eco do nascimento virginal de Cristo, sobre a lei de Cristo, se submeteu à lei judaica para resgatar-nos do seu poder. Jesus pagou a nossa salvação com a sua vida. Jesus pagou a nossa salvação com a sua vida, ou seja, ele já sabia qual era o ministério dele. E uma coisa, você sabe a sua função, você sabe qual é o seu ministério, você sabe a real causa aqui. Para que Deus te formou, te criou, além de ser para adoração, para a glória dele. Mas quando você descobre qual é a área que Deus quer me usar, no ensino, no evangelismo, nas pregações, qual área? Quando você descobre a área que você está ali, você desenvolve mais, você tem melhor desenvoltura naquela área, você começa a ir melhorando muito na sua vida, quando você descobre a área que Deus ele quer te usar. Faço um desafio para você orar aí e saber qual é a área que você quer, que Deus tem para você. Ora, busca o Senhor. Senhor, eu quero ser usado nessa área, é isso que o Senhor tem para mim. Amém? Jesus pagou a nossa salvação com a sua vida. Ou seja, ele já sabia do real propósito e motivo dele vir na terra, é morrer por nós, é para nos salvar do pecado. Amém? Como vimos, pagar o resgate pelas nossas vidas é o motivo básico da encarnação do Verbo. Sobre isso a Bíblia diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Não tínhamos como fazer isto, pois estávamos vendidos no mercado de escravo do pecado. Podemos assim dizer somente alguém além e mais poderoso do que nós, Jó 8,36, poderia nos libertar desse cativeiro, Jó 8,34. O legado por nosso antepassado, pois está escrito: por um só homem entrou o pecado no mundo. Qual homem que entrou o pecado no mundo? É isso aí mesmo, Adão. Você que falou Adão, tá de parabéns. E pelo pecado, a morte, assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não há só quem não tem. Todos pecaram. Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Olha o que o autor diz. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, a brecha que foi dada por Eva, por Adão, abriu ali, o pecado ele entrou, como eu havia dito. E para nós salvar
para nos resgatar, Jesus teria que vir sobre a terra como um cordeiro imaculado para poder vir, pagar, morrer, padecer por nós e não cometer nenhum pecado. Somente Jesus, o mediador entre homem e Deus, somente Jesus, ele conseguiu essa tal façanha e por isso nós estamos aqui. Vamos dar sequência? Mais à frente, na mesma passagem, Paulo completou: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, mas muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esses muitos, mas o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Adão nos legou o pecado e a morte, mas Jesus Cristo o perdão e a vida com abundância. Sem a morte de Cristo, estaríamos perdidos. Olha aí, irmão, se não fosse Jesus, né? Verter todo o seu sangue na cruz. Se não fosse Jesus ter se entregado ali no Calvário, por amor de mim, por você. Talvez você ache que não tem valor a sua vida. Talvez você ache que você está perdido. Não. Jesus pagou as nossas dívidas. Jesus, ele verteu o seu sangue por nós naquela cruz, naquele madeiro, querido. E graças a ele, nós estamos aqui. E tem uma promessa que o mesmo que subiu vai descer e vai arrebatar a sua igreja. Tem um céu de glória preparado para você. Tem um céu de glória preparado para nós, meu irmão. Creia somente. Querido, já que você chegou até aqui, eu peço humildemente para você se inscrever no nosso humilde canal simples, para você deixar o seu joinha, deixar uma sugestão, compartilhar com alguém que está aprendendo ali a escola bíblica dominical, usando a nossa revista, a Doutrina de Cristo, do autor Walter Bastos. Vai estar ajudando muito o nosso canal a crescer e a levar o ensinamento para outras pessoas. Também vamos dar sequência aqui. Sem a morte de Cristo, nós estaríamos perdidos. Segundo a lei de Deus, quase todas as coisas se purificaram com sangue. E sem derramamento do sangue não há remissão. Se purificar com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreu 9, 22. Por isso Deus preparou um meio de perdoar os israelitas, que pecaram no Antigo Testamento, por meio do sacrifício de um animal, que seria uma espécie de substituto do pecado. Vejamos um exemplo, que cada um dia preparará um novilho como oferta pelo pecado para a expiação. Êxodo 29, 36, Levíticos 5, 5 e 10. Mas tudo isso era apenas uma sombra, diz a Bíblia em Hebreus 10, 1. Uma figura que apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira, glória, não apenas cobre, ele tira o pecado do mundo. João 1, 29 e Hebreus 10, do 4 ao 11. Né? Antigamente, uma família levava um cordeiro até os sacerdotes, ele degolava o animal e a família era como se tivesse o pecado perdoado, mas voltava a pecar novamente, né? Só que no Novo Testamento, Jesus ele veio como esse cordeiro, né? Ele verteu o seu sangue, passou na cruz do Calvário e nos resgatou, nos comprou com seu sangue. Em Pedro diz que nós fomos comprados não com ouro ou com prata que a traça corrói, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. É o precioso sangue de Cristo que está sobre a sua casa. É o precioso sangue de Cristo que está te limpando, te purificando de todo o pecado, de todo o mal. Talvez você ache que para você não tem jeito mais, talvez você ache para alguém da sua família. Não. O sangue de Jesus contém poder e ele vai sobre a sua casa te alcançar e te limpar, em nome de Jesus. Jesus foi o sacrifício perfeito. O apóstolo Paulo aprofunda um pouco mais o assunto relacionado ao motivo ou à necessidade de encarnação do Senhor Jesus. Quando diz: portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviar o seu próprio Filho,
em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito nas leis se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, do 3 ao 4. Vamos conferir? Romanos 8 está dizendo que Jesus foi o sacrifício perfeito, né? Romanos 8, 3 e 4 fala da nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e da adoção. Amém? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Observe em Hebreus 10, do 4, 6 e 10. Tudo isso revela apenas a grande verdade de que não tínhamos a mínima condição de nos salvar ou de nos livrar do domínio do pecado sozinhos. Amém? Nós não tínhamos nenhuma condições. Vamos ver o que Paulo escreve em Romanos 3, 23. O texto diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ó, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, desligados, né? Todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tinha ligação mais com Deus. Mas Jesus veio para religar o homem a Deus. Jesus, o Filho de Deus, saiu de toda a sua glória, a sua majestade, se fez homem, se fez carne, passou por essa terra 33 anos, e ele sabia do seu chamado, da sua função, sacrifício de cruz, e você conhece a história, e através dele, através dessa decisão voluntária de Cristo, nós somos resgatados do pecado e da morte, através de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Tudo isso revela apenas a grande verdade de que não tínhamos a mínima condição de nos salvar ou de nos livrar do domínio do pecado sozinho. Foi necessário que Jesus se tornasse um de nós, com todas as nossas limitações e fraquezas, mas sem o pecado, obviamente, para que tivesse condições de vencer. O pecado no mundo é o diabo, foi a sua vida santa, e principalmente a sua morte sacrificial, que satisfez a exigência da lei e pagou a nossa dívida a Deus. Efésios 5, 25, através do seu precioso sangue. Vamos ler aqui Efésios 5, 25. Efésios 5, 25, o texto diz... Efésios 5, 25, não. Amém, Efésios 5, 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que Cristo se entregou para a igreja, né? E aqui os homens entregando para as mulheres, como amar as mulheres, como Cristo amou a igreja, de uma forma que ele se entregou para a igreja. Amém? O modo da encarnação de Cristo. Vamos ver aqui. Além do aspecto físico da encarnação do Senhor Jesus, tem também a questão espiritual, moral, porque ele não poderia herdar o pecado adâmico. Por isso a sua conceição deveria ser sobrenatural, segundo a exigência da lei. O cordeiro para o sacrifício tinha que ser perfeito. Observe, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderes tomar um cordeiro ou um cabrito. Está em Êxodo 12, 5. De fato, esse animal fisicamente perfeito apontava para Jesus Cristo em sua santidade. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Oh, glória! Jesus não possuía a natureza pecaminosa. Tem uns por aí que acham, que Jesus veio, se relacionou, teve família, mas nós não acreditamos nisso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele veio, pisou sobre essa terra e não pecou.
Ele passou e ele foi provado, ele foi tentado. Em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, quando escreveu Lucas capítulo 4, diz que o diabo veio tentando colocar dúvida em Jesus. Ele disse lá no Lucas capítulo 4, depois que Jesus ele foi batizado pelo seu primo João Batista no Jordão. O texto diz que o diabo aparece para ele falar: se tu és verdadeiramente, estava tentando colocar em dúvida se Jesus ele era mesmo o Filho do Homem, faça que com essas pedras se transforme em pão. Não é isso? Jesus, a sua forma humana, a sua carne, estava ali precisando se alimentar. E o Satanás ofereceu aquilo que Jesus precisava. O diabo sempre ele vai oferecer para nós aquilo que nós estamos necessitando. Mas quando você se desperta, você se toca: não, eu tenho um Deus, eu tenho um Jesus, eu tenho um Deus em minha vida, eu tenho um Deus poderoso, eu sirvo a um Deus poderoso, eu preciso honrar e glorificar o nome dele. Eu não vou ceder, eu não vou cair em tentação, eu não vou me deixar levar pelo que o diabo tem para oferecer, porque enquanto o diabo ele tem algumas oferendas para nós, Jesus ele tem um banquete preparado para cada um de nós. Então, não ceda às tentações, não caia nas tentações. Ele foi tentado como homem, mas ele não caiu na tentação, né? Em seguida, ele apresenta para Jesus um alto pináculo, diz para adorar e para se render a ele. Jesus não chega para lá para o Satanás, pede para Jesus se jogar, que os anjos já dão ordem ao seu respeito, mas ele diz que o homem ele não vai viver apenas, ele vai viver de tudo aquilo que sai da boca de Deus. O homem não vai viver do pão, mas ele vai viver somente de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então, o diabo tentando colocar Deus ali nas cordas, na parede, e ele foi derrotado, e por um momento de tempo ele se ausentou de Jesus. Ou seja, Jesus ele foi tentado, ele foi provado, mas a casa caiu para o diabo. Jesus não possuía a natureza pecaminosa. Amém? O nascimento virginal de Jesus é uma doutrina teológica da importância fundamental. Nega esse fato bíblico a razão para o surgimento de inúmeras heresias, desvio de doutrina, que discutimos nas últimas lições da presente revista. Mas o título de esclarecermos, no introdutório, se o Senhor Jesus tinha nascido do relacionamento sexual entre José e Maria, teria herdado o gênero do pecado. E isso por si só não lhe permitiria ser o cumprimento da figura do Cordeiro sem mácula e sem defeito, profetizado e ilustrado nos milhares de sacrifícios realizados por todos os Antigos Testamentos. Na verdade, a sua morte serviria apenas para salvá-lo e não teria efeito substantivo e libertador para ninguém. Se Jesus tivesse pecado, não ia ter efeito nenhum, né? Nós estaríamos condenados eternamente. Mas Jesus veio, passou e não pecou, para a glória de Deus. Jesus não tinha um pai biológico humano. E aí? Jesus não tinha um pai biologicamente biológico humano. Vamos entender isso aqui? Como falamos antes, Jesus Cristo foi gerado e nasceu de modo sobrenatural. Isso inclui a pureza absoluta da sua natureza. Para falar sobre essa verdade doutrinária, o Dr. Lois escreveu: se Cristo fosse gerado por um homem, seria uma pessoa humana, incluiria na aliança da obra e, como tal, partilharia da culpa comum da humanidade. Mas visto que o seu sujeito, o seu ego, a sua pessoa não provém de Adão, ele não está na aliança das obras e está livre da culpa do pecado. E estando livre da culpa do pecado, a sua natureza também pode ser mantida livre da corrupção do pecado, antes e depois do seu nascimento. Amém? Esse doutor Luiz Bercoldes, que ele usa como base para escrever, ele dá um pensamento para nós, né? Se Cristo fosse gerado por um homem, ele seria uma pessoa humana. Se ele fosse gerado pela concepção sexual entre Maria e José, ele ia vir na sua forma humana e ia herdar o gênero do pecado de Adão. Mas ele foi concebido pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Amém? Conclusão, vamos chegando ao final aqui já. Amém? Você que chegou até aqui, pai de parabéns.
Deus te abençoe. Possa estar acrescentando muito para a sua vida a doutrina de Cristo, falando sobre Cristo, a sua encarnação, a sua forma humana. Deixe o seu like, comente, compartilhe com mais alguém aí. Ele vai passar essa revista na escola dominical, vai ser muito bom. Amém? Vamos lá, a conclusão. Podemos concluir nessa lição refletindo um pouco mais a respeito da finalidade ou do porquê a segunda pessoa da Trindade precisou assumir um corpo humano. Entre elas, ainda podemos apontar o seguinte: para cumprir a palavra profética de um mediador entre Deus e o homem, está em 1 Timóteo 2,5, especialmente de um Salvador, para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados e por meio dele nos reconciliar com Deus. Jesus nos reconcilia com Deus. Amém? Tem uma passagem aqui em Romanos, deixa eu tentar achar aqui rápido. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrado pela fé, e esta é a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança na glória de Deus. Aleluia. Amém? Para revelar a paternidade de Deus de maneira singular. Podemos concluir essa lição refletindo um pouco mais a respeito da finalidade do que porque a segunda pessoa da Trindade precisou assumir um corpo humano. Entre elas ainda podemos apontar o seguinte: para revelar a paternidade de Deus de maneira singular, para cumprir a promessa de Deus de nos conceber o seu Espírito Santo, para fazer dos que crerem um povo santo, zeloso e de boa obra. Entre outras benesses que o Evangelho garante em razão da perfeita obra redentora realizada pelo Senhor Jesus. Romanos 8:32. Romanos 8:32 diz para nós, Romanos 8:32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós dará também como ele todas as coisas. Aleluia. Amém? Então concluímos aqui a lição 2, a encarnação de Cristo. Tem algumas perguntas, 3 perguntinhas aqui no final da revista, que nós possamos aqui ter essa base, A encarnação de Jesus Cristo, a forma que ele veio, qual é o objetivo disso? Ele veio como um sacrifício, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para resgatar o homem do pecado. Nós estávamos ali, como nós lemos na revista, na feira